então só para ficar bonitinho. Ok. Então, deixa eu apresentar de novo aqui, rapidamente. Então, gente, o nosso webinário hoje, nós temos como convidada a Liege. A Liege, ela é missionária da CRU, foi diretora do ELO, o ELO estudantil, que era o Ministério da CRU Campus, que atuava nas regiões do Brasil onde não existia uma equipe de missionários fixos. E hoje ela é diretora global da estratégia catalítica para o movimento dirigido por estudantes. Ela vai explicar melhor o que isso significa já, e a gente quer agradecer a participação dela, né, a boa vontade dela de estar conosco hoje aqui, e ela vai falar um pouquinho sobre as formas que a gente pode aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para servir, né, ao Senhor, dentro do mundo acadêmico e na nossa vida no dia a dia, né? Então, Liege, fica à vontade para se apresentar melhor e pode começar. Boa noite, pessoal. Já que a gente está falando de oportunidades, né, eu vou dizer que é um prazer ter a oportunidade de falar com vocês, mas de verdade, fico feliz quando o Nelbin me chamou, né, para falar. Eu logo corri para ver a data que dava para encaixar, porque eu acho que o que vocês estão fazendo, né, com esse novo movimento que se inicia com a CRU dentro do ambiente acadêmico, mas agora não voltada tanto para estudantes, mas para os docentes, eu acho que é fantástico, né? Então, assim, prazer muito grande estar aqui e falar com vocês. Então, nosso tema hoje é aproveitando as oportunidades, né? E na preparação do que eu queria trazer para vocês, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha aí no que as pessoas falam a respeito de oportunidades, né? E eu colhi algumas citações, vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, só para a gente ter assim, uma introdução ao assunto, tá? Então, vamos lá. O que se diz por aí sobre oportunidade? A gente tem primeiro esse carinha aí dizendo, George Eliot, ele diz o seguinte: neste mundo são aqueles que aproveitam as oportunidades, a oportunidade que tem as oportunidades. Então, achei muito interessante essa colocação. Quanto mais você aproveita a oportunidade, mais oportunidade você vai ter. O John Rockefeller ele vai dizer: sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Né? Então, isso aí também é uma perspectiva interessante. Shakespeare, ele disse: aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Ok? Então, oportunidades elas não são desperdiçadas. Uma outra citação interessante é que diz que a vida está cheia de desafios, que se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Mais uma. Né? As oportunidades são como nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. E aí, provavelmente, a minha favorita, que é o seguinte: agarre a oportunidade pela barba. De costas, ela é careca. Tá? Na verdade, eu há muito tempo ouço se falar isso, que a oportunidade é como um homem careca, o calvo, que você tem que pegar pela frente a oportunidade, porque de trás você não coloca mais, e sempre nessa menção de que oportunidade é algo que pode passar muito, muito rápido, né? Eu encontrei aí que é um ditado búlgaro, eu já vi várias versões disso, vai ver que vai ver que não é, porque essas coisas a gente nunca sabe, às vezes são atribuídas a pessoas ou países, mas não, mas acho isso muito interessante, porque fala sobre como a oportunidade pode ser alguma coisa assim, efêmera. Né? Muito bem. Fui olhar também algumas definições de oportunidade. O que vem a ser oportunidade? E aí eu não sei se tem alguém aí da área de letras, de latim,
linguística dessa área aí, né? Então talvez escorregue aqui na minha pronúncia, mas eu achei algumas coisas interessantes sobre a origem da palavra oportunidade. Ele diz assim, olha, a palavra oportunidade é um substantivo feminino oriundo do latim opportunitate, mas também deriva do termo em latim opportunus, que significa favorável, adequado, desejável. Esse termo está relacionado com a expressão ob portus, que significa para o porto, e que originalmente era um termo utilizado no âmbito da navegação, pois representava a possibilidade de um barco chegar ao porto. Então, essa é uma explicação. Muito próximo disso, né, e até para complementar, encontrei uma outra definição da palavra que diz o seguinte, olha, do latim, opportunitas, oportunos, vem da união do prefixo ob, em direção a, e da palavra portus, porto de mar. Então, vem na mesma, as duas explicações, né, confirmando a origem. Originalmente, a palavra era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos que colaboravam para os barcos à vela partirem de um ponto ou chegarem a determinado porto. Os ventos eram oportunos ou inoportunos a uma determinada intenção. Na próxima vez que for usar a expressão aproveitar a oportunidade, avalie bem todos os ventos metafóricos que sopram a favor ou contra, para entender, né, o vetorial da situação e compreender para onde efetivamente sopram os ventos resultantes. Então, isso aí é um pouquinho sobre a origem dessa palavra oportunidade. Então, assim, com as citações que eu aprendi e com essas explicações, né, de onde vem a palavra oportunidade, eu achei muito interessante, inclusive, isso que diz, né, os ventos eles eram oportunos ou inoportunos a uma intenção, né? Então, eu queria que a gente se dividisse agora rapidinho em alguns grupos, né? O Elber vai dividir a gente em grupos com 3 pessoas, e nesses grupos aí, eu vou pedir para você compartilhar uma oportunidade, né? Um momento favorável, né? Que você agarrou e que mudança que essa oportunidade causou na sua vida, né? Então, Nelber, pode dividir a gente? Então, a pergunta para compartilhar é muito simples, né? Compartilhe uma oportunidade que você agarrou e causou uma mudança na sua vida. A gente vai ter 10 minutinhos nesses grupos aí para compartilhar, ok? Nelbin?
A gente não voltou, não, né? Voltou, é porque aqui tá gravando. Olá, todos aí? Estou sem áudio, não estou ouvindo. Acho que, não sei se é Eliel ou sou eu. Opa. Todo mundo me ouvindo agora? Sim, Sim? tô ouvindo. Legal. Bacana. Não é engraçado que, mesmo depois de uma pandemia, quando todo mundo foi para trabalho remoto, quase todo mundo, né? E a gente começou a passar horas no Zoom, no Google Meet, a gente ainda esqueça de ligar o microfone, às vezes, quando a gente fala. Como assim a gente não se liga ainda para esse detalhe, né? Mas muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado lá o tempo compartilhando sobre oportunidades, né? E eu queria compartilhar também, né? Sobre a oportunidade que realmente mudou a minha vida. E eu poderia compartilhar muitas coisas, né? Muitas oportunidades que eu aproveitei na vida, mas nesse ambiente aqui, né, com a galera aí fazendo mestrado, doutorado, pessoal que já é professor universitário, então vou aproveitar e vou compartilhar uma nessa área também, né, que é de quando eu fui parar nos Estados Unidos para fazer um mestrado em inglês, quando eu, na verdade, ainda estava aprendendo a falar a língua, né? Então, foi uma oportunidade, assim, que, sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade de Deus, né? Mas o que acontece? Na minha apresentação aí, o Nelber falou, né, que por vários anos eu trabalhei com a estratégia do elo estudantil, que é uma estratégia para você orientar estudantes que estão em cidades onde a gente não tem um missionário, então a gente faz essa orientação à distância para que eles iniciem o movimento. A coisa começou a crescer tanto aqui no Brasil, a gente começou a ver tanto resultado, que eu estava sendo chamada assim, para participar de algumas reuniões internacionais da CRU. Vocês sabem que a CRU é uma organização global, né? Mas meu inglês era muito ruim, quase nada, né? E aí eu sempre me esquivava desse tipo de convite, né? Porque não tem jeito, como é que eu vou participar de um negócio desse, né? Até que eu tive o convencimento, não. Se portas estão sendo abertas aí para você abençoar outras nações, e se o problema é inglês, tem que aprender inglês, né? E aí eu resolvi, vou aprender inglês. E nesse ano que eu tomei essa decisão, foi o ano de 2011, eu, por uma coisa assim de Deus, eu acabei indo encontrar com uma amiga num café de uma livraria, e ela estava reunida lá com um representante de uma universidade nos Estados Unidos, uma universidade em Dallas, no Texas, e ele estava aqui no Brasil para recrutar os estudantes para essa universidade. A universidade oferecia um curso de inglês, e aí, como dizem os gringos, para encurtar a história, eu resolvi ir para lá para estudar inglês, e eram 2 meses que eu ia fazer lá em 2011. E a minha ideia eu vou dar uma alavancada, depois eu volto para o Brasil, continuo estudando. Eu tinha estudado inglês quando era adolescente, então, assim, eu conseguia ler muito bem, mas falar e entender o meu grande problema, né? E aí fui para os Estados Unidos, outubro de 2011. Quando eu cheguei lá, eu soube desse mestrado, que era um mestrado em Global Leadership.
E eu olhei o currículo do mestrado e pensei, poxa, isso aqui é uma coisa muito legal. E eu já estava assim, um pouco na cabeça de fazer um mestrado aqui no Brasil, estava querendo procurar em algum lugar, né? E aí eu vi aquilo e eu pensei, mas eu não sei falar essa língua, como é que eu vou fazer um mestrado em inglês? Sabe, se eu estou aqui para aprender, se eu ainda não entendo direito o que o gringo fala, né? Mas tudo bem, eu fui conversar lá com o diretor do mestrado, ele todo empolgado, não, você tem que fazer o TOEFL, faz a prova que você vai passar. Eu falei, mas eu tenho muita dificuldade ainda para entender, falo pouco. Não, faz a prova, faz a prova. Eu fiz a prova e passei, né? Porque, como eu disse, a minha leitura era muito boa, eu podia escrever também bem, mas o problema era realmente falar. Passei e resolvi, tá bom, então eu vou. Voltei para o Brasil, né? Na verdade, lá dos Estados Unidos, né? Eu estudei lá outubro, novembro, e de lá eu fui para a Itália, que a gente teve o Projeto Itália, em 2012 eu liderei o Projeto Itália, depois do Projeto Itália, em fevereiro, voltei para o Brasil, conversei aqui com o Gil, que é o diretor nacional da CRU, na época ele era diretor da CRU Campus, e falei, Gil, esse mestrado é uma grande oportunidade para mim, e eu sinto que eu preciso ir, né? Ele tentou me convencer a esperar um ano, aí eu falei, não, é agora, a oportunidade é agora, e aí eu também eles tinham me assinado com a possibilidade de uma bolsa de 30%, então já era alguma ajuda, não era tudo, mas já era alguma ajuda, né? Eu falei, eu preciso ir, né? E fui, né? 2012. Então, em agosto de 2012, me mudei para o Texas, dessa vez para ficar 2 anos. Eu tinha ido para 2 meses, voltei, então, no ano seguinte, para 2 anos. Foi uma grande aventura. Eu vou dizer para vocês que no primeiro dia de aula, lá no mestrado, quando o professor virou para o quadro, começou a escrever um negócio no quadro, falar de costas para a turma, eu talvez entendesse 50% do que ele estava falando, né? E só pensando, que maluquice, o que eu vim fazer aqui? Mas sentia claramente que era oportunidade de Deus. Tanto era que me formei muito bem no mestrado, com um excelente aproveitamento, né? Desenrolei o inglês, aprendi a língua, fiz muitos amigos, e como resultado disso tudo, logo depois que me formei, fui convidada para fazer parte da equipe global da CRU, equipe que eu estou até agora, e a dirigir, né, uma força-tarefa para lançar movimentos estudantis pelo mundo inteiro. Então, aquela minha experiência aqui no Brasil, que chamou a atenção, que fez com que se abrisse oportunidade para eu ir para lá, para fora, aproveitei aquela oportunidade, depois disso fui convidada para essa equipe, e assim Deus tem me usado. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu comecei nessa equipe, a gente alguns especialistas em catalítico de vários lugares do mundo, né? Em 2015, a gente formou essa equipe, a CRU estava em menos de 5 mil universidades no mundo inteiro, e hoje nós estamos em mais de 10 mil. Então, assim, um crescimento muito grande no período de tempo muito curto. Nós levamos 63 anos para chegar em 5 mil, e levamos 7 anos para chegar em 10 mil, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária, e eu vejo porque Deus abriu uma oportunidade e eu, com muita fé, entrei por aquela oportunidade, né? Acreditando que aquilo ia dar certo, porque era uma oportunidade de Deus, né? Muito bem. No reino de Deus, todos nós temos oportunidades, né? E eu queria ler um texto com vocês, que talvez vocês vão ficar assim, mas o que isso tem a ver com oportunidade? Mas é um texto muito missionário, que muitos missionários usam, mas que talvez eu vá apresentar uma interpretação, uma perspectiva um pouquinho diferente desse texto para vocês hoje, né? Então, se você está aí com o seu telefone, ou se está com a Bíblia, papel mesmo, mas você abre aí, por favor, em João, capítulo 4, e eu vou ler com vocês vários trechos dessa história aí, mas eu vou começar pelo texto que chama mais atenção, que é a partir do versículo 35, tá? Então, eu estou lá em João 4, a partir do 35, diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita.
Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu olho para esse texto aí, ele parece um pouco, sabe aquelas ofertas de lucro imediato que a gente vê na internet? Né? Porque assim, pensa bem, né? Outros vão trabalhar e você vai usufruir do trabalho dos caras. Isso parece pirâmide, não sei, né? Ou faça seu primeiro 1 milhão em um ano. Um negócio assim, né? Mas é interessante. Eu queria destacar assim, algumas lições sobre oportunidade nesse episódio aí da vida de Jesus. Tá? E a gente vai fazer assim, no final a gente vai ter um tempo para perguntas, tá? Então, como o Nelber anunciou, você pode mandar sua pergunta no chat já, se você quiser, para você não esquecer, né, alguma coisa que você pensou assim na hora. E também, no final, a gente é um grupo pequeno, a gente pode abrir o microfone e conversar também, tá? Mas primeiro eu queria, então, compartilhar com vocês esses pontos, né, sobre oportunidades, né? O que a gente aprende nesse episódio aí na vida de Jesus a respeito de oportunidade. A primeira é que oportunidades podem surgir nos lugares mais inusitados. No início desse capítulo, e eu não vou ler todo, porque aí a gente teria que ler 42 versículos só para essa história, o capítulo é enorme, mas no início do capítulo a gente percebe que Jesus ele deixa a região da Judéia, que ele quer ir para Galileia, tinha um caminho mais curto, mas ele resolve, na verdade, o caminho mais curto era para Samaria. Os discípulos geralmente dariam uma volta para não passar por lá. Vocês sabem que essa cidade tinha má fama, o judeu não gostava do povo ali de Samaria, né? Eles eram objetos de preconceitos e até mesmo aversão, né? Pelos judeus, porque eles eram um povo misturado, eles tinham costumes diferentes. Se a gente fosse usar o termo de hoje, eles eram um povo meio esquisito, né? Na perspectiva do judeu. Né? Mas Jesus, não, é por aqui mesmo que a gente vai, e aí Jesus tem aquele encontro com a mulher tirando água no poço ali. É uma história bastante conhecida. E é muito interessante porque a partir desse encontro com Jesus, de Jesus com essa mulher, num lugar inusitado, onde não era para ele estar ali, não era para ele estar falando com uma samaritana naquele lugar. Parecia tudo assim, no lugar errado, na hora errada, mas tudo dá certo, tá? Porque oportunidades podem surgir nesses lugares, em lugares e momentos inusitados. E aí, para a sua reflexão, para você já começar a conectar pontos na sua cabeça, né, eu queria lançar uma pergunta para você aí. E a pergunta é muito simples, né? Existem preconceitos ou julgamentos ou mal-entendidos que podem estar te impedindo de aproveitar uma oportunidade? Né? Então, eu queria que você já começasse aí fazendo aí o seu, né, cérebro funcionar aí e começar a se perguntar, né? Será que eu tenho perdido a oportunidade porque a oportunidade apareceu num lugar que eu não esperava? Né, que eu acho que dali não sai nada, ou eu não acreditei, eu não dei crédito porque era muito inusitado. Né? Mas o primeiro ponto nessa história que eu quero destacar para você é isso. Olha, oportunidades, eles aparecem nos lugares mais inusitados. A segunda coisa é que aí, quando a gente se depara com uma oportunidade, a gente precisa transformar aquela oportunidade em prioridade. Tá? Os discípulos, eles foram para a cidade, enquanto Jesus estava ali com a mulher no poço, eles foram para a cidade. Quando eles voltam, tá? Eles ficam muito surpresos de verem Jesus falando com uma mulher samaritana, e eles também estavam preocupados, porque Jesus devia estar com fome. Tá? Então, eles falam com Jesus, né? A partir do versículo 31, olha, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse,
tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ora, não é que Jesus não tivesse fome. Ah, Jesus era Deus, não tinha fome. Não, ele tinha fome, sim. Tá? Jesus era Deus, Jesus era homem. E como homem, ele precisava de comida, ele precisava de água, precisava de descanso, né? Mas os discípulos, eles não estavam percebendo a grandiosidade daquele acontecimento ali, tá? Então, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que existem momentos e coisas mais importantes na vida e que a gente precisa entender as prioridades do reino de Deus, né? Que tinha acabado de acontecer ali, tinha sido uma coisa tremenda, né? Jesus quebrou todos os paradigmas conversando com aquela mulher, e quando ela aceita o evangelho, ela corre para espalhar as boas novas com todos lá na sua cidade, né? Então, isso era algo muito novo que estava acontecendo, e ao invés de se alegrar com isso, os discípulos eles estavam preocupados com coisas triviais da vida, né? E Jesus ele vai dizer, olha, tem coisa mais importante do que o pão e a água, né? A minha comida é algo superior, né? As prioridades de Jesus eram diferentes, né? A preocupação de Jesus estava num outro nível, e ele conseguia, né, discernir as oportunidades, né? Jesus sabia quem ele era, qual era a sua missão, e por isso ele conhecia as oportunidades e transformava as oportunidades em prioridade. Então, mais uma perguntinha aí para você fazer a mente funcionar, né? Quais são as oportunidades que estão diante de você que talvez você não esteja estabelecendo como uma prioridade? Porque às vezes a gente tem alguma coisa que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer, mas a gente não faz daquilo uma prioridade, tá? Então, quais são as oportunidades diante de você que talvez você não esteja estabelecendo como prioridade? Terceira coisa, oportunidades precisam ser discernidas, tá? Então, olha só, vamos lá, o versículo 25, versículo 35, que é aquele versículo clássico aí desse capítulo, né? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ok. Nesse ponto, a gente tem que começar a pensar um pouquinho a respeito de como é que a gente lê a Bíblia, tá? Muitas vezes, as pessoas têm uma tendência de ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um discurso público, como se tudo que está escrito nela se aplicasse a todos, o tempo todo e em todos os lugares, tá? Mas, para a gente entender corretamente o que a Bíblia diz, a gente precisa entender a intenção do autor, né? Então, assim, primeira coisa, entendendo que Jesus não estava falando de trigo, mas de vidas, como que a gente pode conciliar o fato de que, em alguns lugares, as pessoas aceitam prontamente o evangelho e em outros é tão difícil? Porque se a gente pegar esse texto na Bíblia e a gente entender como se Jesus estivesse pregando para a gente aqui, tá? A gente teria em lençóis. Tipo assim, peraí, Jesus está dizendo que os campos estão prontos para a colheita, mas desse solo aqui não sai nada. Como assim está pronto? Né? Então, como que a gente concilia isso? Como que a gente concilia, né, Jesus dizendo, olha os campos, né? Com o fato de que existem mulheres aí orando 20, 30 anos pela conversão dos seus maridos e eles não se convertem. Talvez você tenha alguém na sua família por quem você ora e essa pessoa não parece nem um pouco mais perto de entregar a sua vida para Jesus hoje do que ela estava ontem. Então, como é que a gente concilia esse versículo?
Bem, eu acredito que quando Jesus fala sobre os campos maduros para a colheita, ele estava se referindo aos samaritanos. Ele não estava se referindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a Campinas, a Pernambuco. Não, ele estava se referindo ali, aos samaritanos. Jesus ele não estava conversando com Liege hoje, em 2022. Ele estava conversando com seus discípulos. E estava dizendo para os caras, olha só, vocês estão preocupados com comida, tem coisa mais importante. Tá? A minha comida é fazer a vontade de Deus. Vocês não estão dizendo aí que falta tanto para a colheita? Não, a colheita é agora. Na minha opinião, Jesus estava se referindo ali, ao que estava bem diante dos olhos dos discípulos, aos samaritanos, e a maravilhosa oportunidade que estava bem diante deles para alcançar aquelas pessoas. Agora, se era só para os discípulos, por que isso está na Bíblia? Por que a gente lê isso até hoje? Eu acho que, como muitas coisas na Bíblia que foram ditas para um tempo específico, para pessoas específicas, num lugar específico, existem princípios que nos servem hoje. E aí, para a gente entender como aquela palavra funcionou para aquele tempo, a gente pega aquele princípio, a gente busca como eu posso aplicar esse princípio, né, na minha vida. E aí o princípio geral que eu vejo aqui, que todos nós podemos aprender, é que por uma série de razões, incluindo preconceito, os discípulos não podiam ver o que estava bem diante dos olhos deles. Por isso é que Jesus diz, levante os olhos. Tá? Então, as oportunidades, elas precisam ser discernidas, porque às vezes elas estão ali na nossa cara e a gente não está enxergando essas oportunidades. E aí, mais uma pergunta que eu quero fazer para você, né? O que está bem diante dos seus olhos que talvez você não esteja discernindo? Onde é que o Espírito Santo está trabalhando e que você pode se juntar a ele? Né? As prioridades do reino de Deus são as suas prioridades também, ou você está só preocupado com comer, vestir, terminar o mestrado, terminar o doutorado, pagar as contas, né? Então, assim, partindo aí da observação desse princípio, existem oportunidades que você não está vendo, como aqueles discípulos não percebiam a oportunidade diante deles de alcançar os samaritanos? Né? Dentro disso aí também, sobre discernir as oportunidades, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que oportunidades boas, elas não necessariamente produzem resultados perfeitos. Tá? Olha só, versículo 39, o que diz? Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse à mulher, agora cremos. E disseram à mulher, os samaritanos disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus vira para os discípulos e dizem, olha só, levantem seus olhos, olha, levanta essa cabeça, olha aí, os campos estão prontos para a colheita. Mas quando eles começam a colheita, nem todo mundo se converte. Tá? A passagem diz, né, que muitos naquela cidade creram, mas não foi todos. O texto não diz, todo mundo creu. E aí Jesus vai lá, fica 2 dias e todo mundo crê. Não, muitos creram, mas não foram todos. E aí é mais uma coisa para a gente observar, não fica fissurado só na oportunidade perfeita, tá? Naquela jogada de mestre. Entra pelas portas que Deus abrir para você. Oportunidades boas não significa o tempo todo resultados extraordinários, tá? Então, entre pelas portas que Deus abre para você. 4º ponto, e a gente vai encerrar por aqui.
para depois a gente conversar, a conversar junto. Mas é o seguinte, olha, as oportunidades, elas devem ser compartilhadas, tá? Versículo 36 diz o seguinte: aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Nós vivemos num mundo de muita competitividade. E eu sei que mesmo no meio acadêmico há muita competitividade também. Mas no reino de Deus é diferente, né? No reino de Deus, como eu disse, né, todos nós temos oportunidades, né? E a grande comissão, especialmente, é um esporte coletivo, tá? A grande comissão é um convite para você fazer parte de uma grande equipe. Ninguém está sozinho nessa missão. Há pessoas trabalhando em diferentes posições e em diferentes contextos, né? O Betson é um amigo meu de Pernambuco, né? Eu o conheci como estudante da UFPE. Ele chegou a fazer doutorado em física ali na UFPE, e o Betson hoje, ele é perito da Polícia Técnica de Pernambuco, tá? Então, eu conversava com ele essa semana ainda, na terça-feira, bati um papo com ele, né? E é interessante que, sendo perito da polícia, ele visita, ele examina as cenas, né, de homicídios. E aí ele colhe evidências e leva para o laboratório, né? E aí, com o seu conhecimento de física, ele vai examinar, né, as evidências, examina também a cena do crime em loco. E ele estava me falando que como eles são capazes de determinar muitas vezes o culpado, né, simplesmente por estar, ou pela observação, né, da cena do crime, eles são capazes de entender o modus operandi, como é que aconteceu, como as pessoas se moveram em determinado lugar, né? Ele disse que entre os policiais, a polícia técnica, né, eles têm um ditado que eles dizem que a cena do crime é a última voz da vítima, e os peritos são capazes de ouvir isso aí. É uma coisa que me chamou muita atenção, né? Porque você pensa, cara, que trabalho, né? Ficar visitando cena de homicídio num país como o Brasil, né? Quase que diariamente, né? Ele está de plantão lá, tem um homicídio, ele tem que ir lá, né? Mas foi muito interessante a maneira como o rosto dele se iluminou, a gente conversando, e ele me dizendo que ele entende que Deus o colocou nessa posição e que ele se sente usado por Deus para que a justiça de Deus, que um pouquinho da justiça de Deus seja feita na terra. Sabe? E ele me falando que é muito bom, né, quando eles conseguem provar a culpa, achar um homicida, né, analisando ali a cena do crime, as evidências, né? Mas ele disse que ele também fica muito feliz, e talvez até mais feliz, quando ele consegue inocentar alguém, né? E ele me contou várias histórias, né, de situações que tinha um suspeito, e se não fosse a perícia técnica, né, aquela pessoa poderia ser condenada por um crime que não cometeu, e aí, com o conhecimento dele, ele consegue, então, fazer justiça para aquela pessoa, e a pessoa não é condenada injustamente, né? Mas eu fiquei muito, assim, fascinada com isso, dele falar isso, né, que ele se sente usado por Deus para que um pouquinho da justiça de Deus seja feita na terra,
né? Ele se sente um instrumento. Então, para a gente ver como que no reino de Deus, né, há oportunidades para todos, né? E a grande comissão, né, ela enganja todo mundo que deseja servir. E aí eu acho que vocês, especialmente, né, pessoal da área acadêmica, que posição privilegiada, sabe? Vocês estão para contribuir na formação de toda uma geração, lecionando, com pesquisas, escrevendo, produzindo conhecimento, né? Conhecimento é a luz que brilha no meio das trevas, né? Que fantástico, sabe? Que coisa assim, é absolutamente fantástico que vocês estejam neste lugar. E eu fico pensando nas oportunidades que Deus coloca diante de vocês. Estar nessa posição já é uma grande oportunidade. Mas aí, né, quem agarra a oportunidade recebe mais oportunidades, né? Então, é absolutamente fantástico isso. O texto diz, né, que quem colhe está colhendo frutos eternos. E também diz que, às vezes, a gente colhe onde a gente não plantou e nos beneficiamos do trabalho árduo daqueles que vieram antes de nós. Por conta disso. Porque ninguém cumpre a grande comissão sozinho. Né? Pessoal que está aqui, que já conhece a CRU há mais tempo, sabe que o fundador da CRU foi o Dr. Bill Bright. E ele começou a CRU na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e daquela universidade a CRU cresceu de uma maneira incrível. Hoje, com o movimento universitário, nós estamos em 181 países, né? Muitos missionários, muitos voluntários treinados, mas há um vídeo do aniversário de 50 anos da CRU, em que o Dr. Bill Bright ele faz uma afirmação que ficou assim, gravada na minha mente e está lá até hoje, né? Ele lá naquela celebração dos 50 anos da CRU, uma celebração incrível, milhares de missionários lá, mais de 5 mil missionários reunidos no Colorado, nos Estados Unidos, para aquele momento, ele vai dizer, olha, que ninguém pense sobre si mesmo mais do que convém. Nós somos um ministério com 20 mil missionários, 500 mil voluntários treinados, mas nós somos apenas uma folha no ramo da parreira. Uma pequena folha no ramo da parreira. Sabe, porque a grande comissão realmente é para todo mundo se engajar, há lugar para todo mundo, há oportunidade de serviço para todo mundo que esteja, de fato, desejoso de participar, comprometido com participar, né? E a gente se beneficia muitas vezes, é o que o texto diz, do trabalho que vieram de outros. Às vezes a gente chega para evangelizar alguém, eu sou muito bom evangelista, com 2, 3 frases, o cara se converteu. Você não sabe quantos anos tem alguém orando por aquela pessoa, ou quantas vezes aquela pessoa já ouviu o evangelho até que você chega lá. E pode também ser o contrário, né? Nós podemos ser aqueles que vamos trabalhar arduamente, não vamos ver o fruto que talvez alguém vá a colher lá na frente, né? Paulo lá vai dizer lá em Coríntios também, né, quando tem aquela discussão toda sobre quem pode mais, Paulo ou Apolo, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Significa que os frutos não dependem do nosso esforço, mas de Deus que dá o crescimento. Nosso papel qual é? Nosso papel é aproveitar as oportunidades. O reino de Deus é cheio de oportunidades para quem quer servir, sabe?
E quando a gente aproveita essas oportunidades, a gente se envolve, então, com o maior empreendimento que há na Terra. Nessa chamada aqui, né, nós temos muitas pessoas que eu sei que têm aproveitado oportunidades. Eu viajo por muitos lugares, né, para dar treinamentos para missionários e uma série de coisas, né? E eu sempre gosto, né, de falar, né, de dar exemplos de pessoas que eu vejo que aproveitam oportunidades. Então, não é porque eles estão aqui, se vocês pegarem os meus PowerPoints de coisas aí que eu falo lá, desde, sei lá, da Indonésia, passando pela Alemanha, passando pela Hungria, passando por Taiwan, vocês vão ver a foto de Nelber e de Elvia, por exemplo, nessas minhas apresentações. Porque são pessoas que têm aproveitado as oportunidades, né, enquanto professores universitários, né, para iniciar, primeiro, movimentos estudantis, né, onde Elvia de Power Ranger, isso mesmo, né, começar movimentos estudantis por onde eles iam passando, e agora para começar assim, um movimento maravilhoso, né, com professores, com docentes, com a gente do outro lado da vida acadêmica, né, e aqui ainda com doutorandos, com mestrandos. Pessoas que aproveitam a oportunidade, Renan e Jaqueline. Renan formou em medicina no Rio, Jaqueline em fisioterapia, se casaram, foram para São Paulo, Jaqueline fez psicologia lá também. É um casal que, na profissão deles, né, tem aproveitado grandes oportunidades de testemunhar. Jaqueline, quando começou psicologia, ligou para mim no Rio e falou: Liege, tem uma amiga muçulmana. Como é que eu evangelizo uma muçulmana? Sabe, porque era o desejo dela, né, fazer isso. Né? Renan me liga um dia e fala assim: Liege, tem que te contar o que acabou de acontecer. Eu falei: o que foi? Convidei 2 amigos médicos para virem aqui para casa, e aí no meio da conversa caiu num assunto sobre Deus, eu compartilhei minha fé, os 2 oraram aqui no meu tapete para receber Jesus. Aproveitando as oportunidades, né? Caleb e Tabita, lá em Natal. Caleb foi envolvido com o movimento estudantil no Rio de Janeiro, Tabita, ainda do tempo de Elvia, lá em Natal, né? Os 2 se conheceram no projeto, olha a oportunidade de projeto, foram para o projeto lá, de uma pessoa se conheceram, casaram, Caleb mudou para Natal, foi trabalhar na UFRN, e estão lá ajudando o movimento estudantil com o conhecimento que eles adquiriram, fazem um trabalho muito bacana lá. Né? Eu queria falar da minha mãe. Né? Vocês não conhecem minha mãe, pouca gente conhece minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito discreta. Mas eu acho que minha mãe vai ser... ela vai estar no meio daquela multidão de gente que lá no banquete final, Jesus vai virar e falar: ei, vocês que estão aí no fundão, vem aqui para frente. Vem para cá, fica aqui pertinho de mim que eu quero ouvir as histórias todas. Né? Minha mãe, ela é uma pessoa muito simples. Minha mãe era merendeira na escola pública. Né? E aí, depois de um tempo trabalhando como merendeira, fazendo a comida ali para as crianças, ela se readaptou, foi passar a trabalhar na secretaria da escola, fazendo xerox, esse tipo de coisa. E aí tinha amizade com a diretora da escola e se ofereceu para contar histórias bíblicas para as turmas de 3ª e 4ª série na escola pública onde ela trabalhava. Começou a fazer isso. Minha mãe se aposentou, acho que já tem quase uns 10 anos que ela é aposentada, mas continua indo 2 vezes por semana. Ela vai à escola onde ela trabalhava há 10 anos, já aposentada, ela volta lá. E ela conta histórias bíblicas para as crianças de 3ª, de 4ª série. Né?
Uma criança na escola uma vez apontou minha mãe para sua mãe e falou assim: mãe, aquela ali é a professora de Deus. Tá? Olha só, que coisa mais interessante. Minha mãe era a professora de Deus. Né? Há pouco tempo passou um rapaz de bicicleta aqui na rua, e ele viu minha mãe no jardim, ele foi e gritou: Tia Ernê! Minha mãe olhou, não reconheceu, porque as crianças mudam, né? A gente não muda, a gente continua com a mesma cara, depois de um tempo, mas as crianças mudam, né? Minha mãe não reconheceu, mas quando ele falou Tia Ernê, ela já pensou, deve ser da escola, né? Aí ele parou na calçada e falou: que bom ver a senhora, eu não esqueço daquelas histórias. E aí começou a cantar um corinho, tá, da igreja que minha mãe ensina para as crianças na escola. Né? É alguém que tem sabido aproveitar as oportunidades, né? E servir no reino. Eu queria deixar vocês com isso aí. Guardei esse exemplo assim, bem simples, né? Ao compartilhar com a turma aí do doutorado, né? Com os professores universitários, né? Guardei o exemplo da merendeira, por último, né? Como uma evidência, né? De que realmente Deus usa todas as pessoas, qualquer pessoa, desde que a gente se voluntarie, né? Desde que a gente se coloque ali à disposição. E oportunidades não vão faltar, de jeito nenhum. O que a gente precisa é o quê? Vamos lá, fazendo uma revisão. Entender que elas podem surgir nos lugares mais inusitados, tá? Qualquer lugar. Transformar aquelas oportunidades em prioridades. Quais são as prioridades do reino de Deus? Né? Discernir o que é uma oportunidade, né? Olhar, levantar os nossos olhos e discernir as oportunidades, né? De não ficar cego, como os discípulos estavam, e entender que nós podemos compartilhar essas oportunidades. Né? O que Deus nos confia fazer não é para a gente guardar para a gente achar que a gente vai resolver sozinho, né? Mas compartilhar as oportunidades no reino de Deus, jogar no time e jogar para o time. Né? Essa é a maneira da gente aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante da gente. Né? Vou abrir aqui o chat, eu não estava olhando, porque eu me distraio muito se eu fico olhando assim, para o chat, eu me distraio demais. Eu estava vendo que tinha coisa assim aparecendo, né? Mas vou olhar aqui agora se tem perguntas, mas queria deixar também aberto aí, ó. Não estou vendo pergunta aqui não, mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta agora, sobre qualquer coisa, a gente tem um tempo aí para isso, depois a gente vai orar também, sei que Nelber depois vai falar um pouquinho sobre o movimento também, mas acho que a gente pode ter um tempinho aí, né? Para vocês, qualquer pergunta Mas, gente, que queiram fazer. quem quiser falar por áudio, pode ficar à vontade, né? Se não puder, ou preferir escrever também, pode escrever, que a gente lê aqui. Mas vamos aproveitar esses momentos, né? Que, assim, além de o assunto ser tão precioso, né? Quando a gente se reúne é sempre precioso, né? A gente se reúne em nome do Senhor, né? E a presença da Liege aqui também é muito preciosa para a gente, né? Que a Liege assim, desde que a gente se entende por gente, que a gente conhece a Liege, ela sempre tem sido uma bênção, né, para a gente. Então, assim, tem muita coisa, né? Muita história aí no caminhar com Deus. Então, vamos aproveitar a presença dela também, né? E fazer um momento ainda mais edificante, né? Então, se você tiver
alguma pergunta, ou mesmo alguma coisa que você queira comentar, ou alguma experiência que você queira compartilhar também, alguma coisa que a Eliege falou, que te lembrou, fica à vontade também. Alguém está perguntando que a Rolane, que não é a Rolane, como é? Eu esqueci seu nome. A Rolane é a irmã dela. Odilene, pronto, Odilene perguntou aqui, quais os maiores desafios que geralmente acompanham suas oportunidades? Você está perguntando, Odilene, para a Liege, ou isso é uma pergunta pessoal para a Liege? Então. Então, muitas vezes, né, eu tenho esse senso de inadequação. Para mim, isso é um desafio, assim, meio que permanente, sabe? Quando surge uma oportunidade de me questionar se eu sou a pessoa adequada, né, para fazer determinada coisa, e quase sempre esse questionamento já parte desse sentimento de que não sou. Tá? Sinceramente, eu olho no espelho, né, e eu fico pensando, Deus podia usar qualquer outra pessoa, né, porque eu conheço, sei quem eu sou, sei das minhas falhas, sei das minhas dificuldades, né, dos meus pecados, né, eu fico assim, Deus, por que eu? Né? Então, esse senso de despreparo, de inadequação, me acompanha o tempo todo. Né? Então, é um grande desafio que eu trabalho para vencer, né? Como é que... Tá, mas se realmente é uma oportunidade que Deus colocou diante de mim, né? Como que eu posso fazer para superar isso aí? Por exemplo, essa coisa de ter ido para os Estados Unidos estudar inglês foi um movimento nesse sentido, né? Porque a gente estava tendo progresso aqui no Brasil, e aí começou a chamar a atenção, né, do povo lá fora, mas eu sabia que para contribuir, né, não tinha jeito, eu precisava falar inglês, né, para aquilo que eles estavam esperando de mim, eu precisava do domínio da língua, né, e eu não sabia, era horrível. O que eu fui? Ok, Senhor, se é isso, né, então vamos aprender essa língua. E aí eu vendi meu carro, eu raspei a minha poupança, fui para lá, né, eu tinha essa bolsa, né, que cobria uns 30%, mas tinha que pagar todo o resto, é muito caro estudar nos Estados Unidos, então, assim, eu raspei todas as minhas economias, né, vendi o carro e fui para lá, né, porque sentia que era uma oportunidade de Deus, mas aquele senso de inadequação, né, esse senso de inadequação é alguma coisa que me acompanha. Respondido aí? Deixa eu aproveitar para falar aqui que, olha, a gente que conhece a Liege, né? Acho que vários aqui conhecem. A gente sempre acha meio estranho quando a Liege falar alguma coisa do tipo, né? Senso de incapacidade, né? Não sei, porque a gente vê a Liege como uma pessoa altamente capacitada, né? Mas a gente sabe também que realmente todos nós somos incapazes quando é para produzir frutos para o reino, né? A não ser que seja uma obra do Espírito mesmo, né? Jesus disse que, né, somos as varas e que sem ele nada podemos, né? Então, assim, mas eu queria dizer, assim, que a gente acompanhou muitos anos aí com a Liege, né? Assim, meio de longe, às vezes de perto, né? Vendo as coisas acontecer, e sempre a gente se surpreendeu muito com as coisas que Deus fez e tem feito. Uhum. Sim, tanto pelo ministério como na vida pessoal da Liege mesmo, né? Sem Deus tem feito muita coisa. E agora eu queria também, eu estou falando isso, assim, para dizer também o seguinte, eu também queria pegar uma parte do que a Liege falou, ela falou em algum momento alguma coisa sobre pequenas coisas, né, do dia a dia, né, oportunidades pequenas, né, que Deus dá no dia a dia. Pequenas é modo de falar, porque tudo que vem de Deus é grande, né, grandioso. E
E assim, eu estava pensando aqui que às vezes a gente é muito roubar, a nossa perspectiva sobre as coisas do reino, às vezes ela fica um pouco comprometida porque a gente fica com muita expectativa sobre o futuro. Eu Uhum. acho que às vezes a gente tem uma visão meio megalomaníaca das coisas, tipo, fica querendo coisas, projetando coisas grandiosas para o futuro, coisas assim. Não que às vezes não seja uma visão, um sonho que Deus deu mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que, aí eu gosto muito de falar, né? Lá quando foi lançado, né? Foram lançados os alicerces do templo lá, né? De Zorobabel, que ele diz para a gente não desprezar o dia das pequenas coisas, né? Uhum. E assim, o que eu queria dizer com isso, né? É que no dia a dia tem essas pequenas coisas que se a gente tiver com os olhos muito só no futuro, a gente pode perder a oportunidade de fazer muita coisa preciosa e importante. E o que é pequeno? Uhum. Nada é pequeno, né? Quando é Deus quem dá. Então, Exatamente. veja a história da mãe da Liege, né? Né? Que lindo isso, né? Professor de Deus, né? Isso aí. Não, e até é interessante, né? Porque a gente... Oh, meu Deus, eu ia falar um negócio aqui, perdi o raciocínio. Não, você estava falando sobre essa coisa, né? Da gente olhar para as coisas pequenas, né? Eu acho, sinceramente, né? Eu acho que o reino de Deus, ele é uma coisa enorme, né? O exemplo que eu dei, né, do Betson, cara, sabe, eu acho que se eu fosse dar uma palestra agora, né, se o tema fosse assim, né, diferentes oportunidades no reino de Deus, se a gente fosse fazer uma outra webinar, eu provavelmente nunca ia, né, em todas as profissões que eu pensar como você pode servir a Deus, eu nunca ia falar que você pode servir a Deus como perito criminal. Tá? Eu não estaria, de jeito nenhum, entre as profissões que eu iria citar. Mas aí vem esse cara, entendeu? E fala, olha, como é que eu sou usado por Deus nisso aí. Né? O reino de Deus, ele é enorme, né? E há todo tipo de coisa acontecendo, de maneiras como a gente pode se envolver, a gente pode contribuir, né? E estações também, em que a gente está envolvido com coisas muito grandes, estações que a gente está envolvido com coisas pequenas, né? Às vezes também é aquela coisa que a gente precisa lembrar, que é um princípio, né? De você ser fiel no pouco, né? Porque aí Deus vai te colocar diante de coisas, de desafios maiores, né? Como é que você pode ser mais frutífero, como é que você pode estar envolvido com coisas maiores. Então, muitas vezes é cultivando e aproveitando as pequenas oportunidades, tudo que te vem à mão. E também essa coisa, né, de você saber que existem estações diferentes, né? Quando o Nelba falou comigo da webinar, primeiro ele pediu outra data, eu falei, Nelba, não vou poder, porque eu estou num sabático, né? Então, eu estou vindo, tem um mês e pouquinho, tem um mês que eu voltei desse período sabático, né? E foi muito interessante que, quando eu iniciei esse período, eu tinha um monte de pergunta para Deus. Deus, quais serão os próximos desafios dos próximos 5, 10 anos, né? Para onde o Senhor está me levando, né? Quais são as coisas grandiosas que vão acontecer? E Deus não me respondeu, foi nada durante esse período. Sabe, Deus não me respondeu, foi nada. E aí eu estava lendo aquela passagem ali, né? Mais uma vez, aquela passagem de Elias, quando ele vai para a caverna, e aí ele esperava que Deus aparecesse no terremoto, no fogo, no vendaval, e Deus não apareceu, nada disso. Deus apareceu no murmúrio de uma brisa suave. E, de fato, né, ano passado foi um ano muito difícil para mim, até compartilhei um pouquinho lá no meu pequeno grupo, né, em questões assim de saúde, né? E eu fiquei pensando, Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala na brisa suave. A gente não precisa de terremoto, vendaval e fogo o tempo todo,
né? Então, e eu fiquei, assim, muito agradecida, foi a coisa mais profunda que aconteceu no meu sabático, né? Foi eu reconhecer isso, de Deus trabalhando nas pequenas coisas, né? Nas minhas conversas com os meus amigos, na maneira como eu posso abençoar meus irmãos, meus sobrinhos. Então, assim, há uma vasta possibilidade de maneiras como Deus nos usa, né? Para coisas grandes e para coisas pequenas. E a gente só precisa estar disponível o tempo todo, porque as oportunidades estão aí, né? E eu acho que no olhar de Deus não existe, o que existe é a nossa fidelidade, né? E o resto é a maneira como isso vai afetar os outros ou o mundo, isso é plano de Deus, é por conta dele. A nossa fidelidade é que precisa estar, né, no pouco e no muito, né? No dia a dia, nas coisas mais triviais e nas grandes tarefas que às vezes Deus nos confia. Bem, aliás, gente, quem não conhece ainda, né? Ela hoje é diretora de uma estratégia, né? Diretora internacional da CRU, de uma estratégia, né? E, digamos assim, a gente pode dizer que tem um grande ministério, né? Novamente, eu digo que grande e pequeno aqui são termos técnicos, mas assim, por que estou falando isso? Porque a gente pode dizer que ela é uma pessoa que tem um grande ministério, mesmo aos olhos humanos, digamos assim, mas ela está falando dessa importância, né, das coisas pequenas do dia a dia, né? Então, eu acho que isso vem com peso maior ainda, assim, porque, assim, trazendo aqui para a gente, né, para a nossa realidade, eu acho que muitos aqui, né, estão começando, né, ou terminando, não sei, então estão aí fazendo a sua pós-graduação, mestrado, um doutorado, outros já são professores, estão, mas assim, na vida acadêmica a gente está sempre na expectativa né, de uma coisa a mais, né, que vem logo aí à frente. E o que eu queria dizer é que, na aplicação, né, para a gente, é que pensem que a bênção que Deus está lhe dando de fazer um mestrado, um doutorado, né, não é o final, né, não está só no final, o final também, né, mas está no caminho. Aí, né, eu lembro que alguns anos que eu passei trabalhando no laboratório no tempo de graduação e de mestrado, passei o tempo, todo período no mesmo laboratório. Todos os dias, quando eu chegava na porta do laboratório, eu fazia uma oração bem simples. Era, Senhor, me use hoje, aqui, de alguma forma, né? Então, todos os dias, parava na porta do laboratório, né, era sagrado fazer isso, né? E tive a oportunidade de, assim, de conviver com mais de 40 pessoas ali naquele laboratório. Até onde eu consigo lembrar, eu tive a oportunidade de conversar com quase todos sobre alguma coisa, assim, sobre questões espirituais, né? E, sim, foi muito melhor aquele dia a dia do que o dia da defesa. Então, eu queria aproveitar para colocar isso para vocês. E queria perguntar, não ficar só eu também, né, falando aqui, comentando, ficar ping-pong aqui com a Liege, mas queria saber quem gostaria de falar alguma coisa mais, uma pergunta. Como é que vocês discernem, né? Ó, a Irlane, pode falar, Irlane. É uma coisa na fala, aliás, também que eu fiquei pensando, sabe? Considerando as oportunidades, né? Ela falou sobre a questão do mestrado nos Estados Unidos, e eu fiquei pensando assim, que agir por fé e sabendo que aquela oportunidade foi algo que Deus te deu, não é que você não vai sentir medo. Assim, eu não sei se ela teve isso, mas até essa questão do senso de inadequação, que é algo que eu também sinto, Liege, eu entendo, eu me colocando no seu lugar, provavelmente eu teria bastante medo dessa oportunidade, né, por me sentir, no meu caso, né, eu me sentiria não apta para aquilo, que por acaso é o que acontece no doutorado também. Vir para a Unicamp logo de início me deu muito isso, esse senso de inadequação, mas eu sentia muito que era vontade de Deus, e eu vim com muito medo. Uhum. E assim, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, mas assim, pelo menos ao meu ver, eu entendi que mesmo com medo,
a fé não é a ausência desse medo, né? Mas é a certeza de que você está indo mesmo com medo e que vai dar certo porque é a vontade de Deus, né? E vai dar certo não da forma que eu espero, mas da forma que ele deseja, né? E isso também é importante ressaltar, porque nem sempre é de acordo com a minha vontade. Uhum. Mas eu achei muito interessante essa questão, e eu queria saber da sua perspectiva, assim, como é para você agir por fé, ou agir, tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Como que é isso? Uhum. Não, mas é isso aí que você falou, tá com medo? Vai com medo, né? Porque, assim, se a gente esperar estar seguro para agir por fé, então não está mais na necessidade de agir por fé, né? Então, a grande diferença é que, assim, a nossa fé, ela não é um salto no escuro, né? Porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a revelação ali, né? A gente sabe que no final tudo vai dar certo, né? A gente tem experiência, né? Quem já está andando com Deus há um pouquinho mais de tempo, né? Tem experiências de você já ter visto Deus agir, né? E você sabe que Ele vai fazer novamente, mas dá medo, dá frio na barriga, de achar que não vai dar certo, sim, que você vai passar vergonha, inclusive, de ter tentado alguma coisa e não funcionou. Olha lá, fulana, né? Olha lá, essa menina mudou lá para Campinas para fazer doutorado e agora ó, não está indo nada bem, sabe? Então, assim, essas coisas todas, né? Como é que a doida se muda para os Estados Unidos para fazer mestrado em inglês sem falar inglês? Né? Sem entendendo 50% do que o professor falava, né? Então, assim, claro, tem tudo isso. Mas sabe o que para mim é muito reconfortante? No Salmo 23, ele acaba dizendo o seguinte, olha, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, sabe? E, para mim, essa é a frase que eu gosto de lembrar todas as vezes que eu percebo que eu preciso dar um salto de fé. Que é de saber que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E esse seguirão, no original, ele é num sentido, assim, de te perseguir, entendeu? De que está correndo atrás de você, sabe? Não é muito, assim, seguirão, assim, de quem anda contigo, não. É mais de quem, sabe, tá te perseguindo, né? E para mim isso aqui, porque assim, não é que todas as decisões que eu tomo dão certo, não é que toda empreitada que eu já tentei na minha vida foi bem sucedida, né? Mas essa certeza de que, tudo bem, se eu fizer alguma coisa e se aquilo não der muito certo, eu posso sempre contar com a bondade e com a misericórdia de Deus, né? Que vai ali corrigir o caminho, que vai falar, não era bem assim, não, você não ouviu direito o que eu falei, entendeu? Então, para mim, é muito reconfortante. A fé pode ser um risco, sabe? Mas é aquele risco, é aquela criança que não sabe nadar e pula que nem maluca na piscina, porque o pai está dentro da piscina, sabe? Então ela sabe, tudo bem, mesmo que eu caia um passo antes do meu pai afundar, meu pai está ali e vai me pegar, sabe? Então é isso. Obrigada, muito bom. Mais alguém, gente? Enquanto vocês vão criando coragem para pedir a voz, eu coloquei no chat, coloquei os canais do movimento, certo? Do YouTube, do Instagram, o link para quem não está ainda no grupo do WhatsApp, quem quiser participar, né? Receber as informações com mais facilidade. Está aí o link também. E coloquei o último link de um formulário que a gente gostaria que vocês, né, quem está presente, né, responder, para a gente saber o que achou, né, como pode melhorar, essas coisas todas, né, a pesquisa de satisfação, e também para a gente guardar o contato de quem está vindo pela primeira vez.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Estou vendo ali o Alan, gosto muito quando o Alan está presente, sempre tem uma coisa legal para dizer também. Não sei se agora ele vai se sentir constrangido, aí vai ter que falar. Certo, Não, ninguém mais Me senti constrangido, Nelga. se sentiu constrangido, eu sabia. Né? Colocaram verdade, você na berlinda, Alan. Duas coisas. Você disse que não tem nada pequeno no mundo, mas a Maíris é pequeno. É verdade. O que é que pequeno? A Maíris pequeno. Maíris. E aí, Maíris? Isso. Mas eu queria saber, eu não peguei não peguei do começo, ainda quebrei um pouco no meio, depois da palavra sobre aquele trecho maravilhoso da mulher samaritana. E eu queria saber como é que ficou, quando a gente tem acesso à gravação, que eu estou vendo que está sendo gravado aqui, né? Certo. A gravação, gente, vai estar no canal do YouTube e no Instagram também vai estar lá pelo menos a chamadinha, né, para o YouTube, mas eu acho que na íntegra mesmo vai estar no YouTube. Bom. Mas vocês podem ficar antenados aí que vai, em breve a gente coloca. Ó, a Maíris, que é pequeno, mas que é uma grande pessoa, Alan, ela está dizendo aqui que ela manda as anotações para você, viu? Muito obrigado. Deus é bom o tempo todo. Então, gente, é uma satisfação a gente estar com vocês. Se alguém está vindo pela primeira vez, deixa eu lhes explicar rapidinho. Nosso movimento é o Movimento Docente Universitário, módulo U. É o Faculty Commons, né, no Brasil, que é o Ministério da CRU com docentes, estudantes de pós-graduação, e estudantes de pós-graduação e funcionários técnico-administrativos, certo? Nós temos a intenção de ajudar, né, de ser um ponto de apoio, de ajudar professores, estudantes de pós, funcionários técnico-administrativos a estarem engajados com o reino de Deus dentro da universidade, né? Então, nós temos nos reunido segundas e sextas em reunião de oração, e em alguns locais nós temos grupos locais formados, que têm sua própria reunião uma vez por semana, e onde não temos ainda, né, estamos orando para Deus levantar pessoas. Então, se você tem sentido esse chamado e quer saber como, né, fale conosco, que a gente quer ajudar também a você exercer, né, a você dar um passo de fé para reunir pessoas, né, e começarem também a orar e se mobilizar no lugar onde você está. Né? Então, uma vez por mês, ao menos uma vez por mês, nós temos também um webinário, como esse que estamos realizando hoje, com o propósito de disseminar a visão, de nos dar aquela sacudida, né, e andarmos mais próximos de Deus. Então é isso, né, se você quiser saber mais também sobre o movimento, vocês podem falar com a gente no privado. Tem aí o nosso Instagram, certo? Vocês podem deixar uma mensagem lá também que a gente responde, tá bom? Então, alguém quer falar alguma coisa ainda? Se não, então, vamos embora para encerrar, né? Eu quero reforçar o agradecimento para a Liege. É sempre uma alegria. A vontade que a gente tem é estar sempre bem pertinho, né? Mas infelizmente não dá, né? Mas, lá o que a gente puder, né? Fazer uma visita, né? A gente quer muito bem a Liege. Então, é uma alegria muito grande mesmo dividir esse espaço digital aqui com a Liege e com todos vocês, então, tá bom? Eu que fiquei super feliz, viu? Pois muito obrigado, e a gente depois vai ter bis, viu? Ok, estamos à disposição. Então vamos orar. Aliás, mesmo poderia orar por nós. Tá joia, oro sim. Ai, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade mesmo para conosco. O Senhor é um Deus tão bom e cuida de nós, e o Senhor nos dá a oportunidade de nós trabalharmos na tua obra. Senhor, sem dúvida que o Senhor poderia cumprir a tua grande comissão de qualquer outra maneira, não precisa da gente.
E isso só aumenta o nosso privilégio, de que em não precisando, o Senhor nos escolhe para sermos seus cooperadores naquilo que o Senhor mesmo está fazendo no mundo. E eu oro, Senhor, para que a gente saiba aproveitar cada oportunidade, né? O teu reino é um reino tão grande, com tantas coisas acontecendo, tão belo, né? E existem oportunidades para todos nós de servirmos, sermos úteis ao Senhor, né? Então, eu oro pedindo ao Senhor que a gente saiba realmente aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante da gente. Eu oro também pedindo por esse movimento que está se iniciando entre docentes, entre funcionários das universidades. Eu oro pedindo ao Senhor que esse movimento se espalhe, e eu fico só imaginando o impacto que esse movimento pode causar na vida dos estudantes e dos próprios docentes e funcionários também. Senhor, que realmente o Senhor abra portas e que a gente possa ver, né, o teu agir nesse meio. Agradeço, Senhor, pela disponibilidade de Elvia, de Nélvia, de Nelber, de serem pioneiros, né, nesse movimento, nessa iniciativa, e oro para que o Senhor continue abençoando eles, abençoando suas famílias, suas filhas, a família, né, que eles constituem. E peço, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos dê uma boa noite de sono, todos nós, abençoe cada um que compareceu aqui nesta webinar. Agradecemos pela disponibilidade deles de participar, oramos para que eles possam ser bem-sucedidos naquilo que eles estão fazendo, oramos também para aqueles que vão ainda no futuro assistir a esse tema, que sejam abençoados também onde e quando estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Abraços. Obrigadão, pessoal. Até mais, viu? Tchau. Abração. Obrigada.